Roberto, nós falamos bastante de cabeçote, falamos de planicidade, falamos um pouco de válvula, trem de válvula. Me conta um pouco sobre a questão da guia de válvula, porque tem gente que acha que guia de válvula é um caninho, né? É um pedacinho de ferro ali implantado dentro do cabeçote, e a gente sabe que não é bem assim. Ela tem uma responsabilidade muito grande, né, no funcionamento correto do trem de válvula. Conta um pouquinho para nós sobre as guias de válvulas. Bem colocado, Zé Arnaldo, com relação à guia, né? Porque vou manter a linha de que existe um procedimento de análise dessa necessidade de substituição. O procedimento recomendado é que a guia seja medida. E a gente sabe que, na prática, né, o pessoal coloca uma válvula por dentro da guia e movimenta ela de um lado para o outro. Válvula usada, dentro de uma guia usada, né? É mais ou menos por aí, né? É isso mesmo, mesmo, né? Então, assim, não é um procedimento adequado. Sim. De se fazer uma definição de trocar, tem que trocar a guia porque está folgada, não é pela mão, né? Então, existe a ferramenta adequada, existe a informação do diâmetro interno e como existe, né, já que se constatou a necessidade de trocar a guia, a informação com relação ao alojamento dessa guia. Então, o primeiro cuidado que a gente precisa de ter é com a interferência da nova guia com o alojamento. Se essa interferência for excessiva, ela vai provocar microfissuras no cabeçote e vai dar consumo de óleo por ali. Perfeito. Ela não vai soltar a guia, mas vai gerar microfissuras. Tá? Dentro da guia. Entre o cabeçote e a guia. Ótimo, isso é importante. Principalmente no cabeçote de alumínio. Okay. Que o mercado tem a prática de deixar com uma interferência maior, mas não considera que essa interferência maior vai gerar essas trincas. Perfeito. É um problema muito sério, porque representa consumo de óleo. E aí a direção da análise de consumo de óleo é em relação a cilindro, em relação a assentamento de anel, medição de vareta, na verdade é numa guia que foi substituída de forma incorreta. Né? Entendi. Um outro ponto que é importante, né, com relação à substituição da guia é a altura da guia em relação à base do cabeçote. Por quê? Porque numa guia de admissão, quanto mais baixa ela estiver em relação à parte superior do cabeçote, maior a probabilidade dela aspirar o óleo lubrificante que fica na parte superior do cabeçote. Esse motor ele vai apresentar consumo de óleo pela válvula de admissão. Em contrapartida, se for uma guia de escapamento, quanto mais baixa ela ficar, mais próxima da região da válvula onde ocorre a carbonização, ela corre o risco de ter uma válvula engripada pelo carvão, porque é normal a válvula de escapamento ela se carbonizar, é a saída dos gases. Ou seja, essa medição ela precisa de ser feita. Na lâmina aqui nós temos 2 exemplos de motores. Com relação à altura da guia em relação ao cabeçote, essa lâmina ela nos mostra no motor Cummins ISB a altura que a guia tem que estar em relação ao cabeçote. A máxima e a mínima. Nesse caso específico, tanto a guia de admissão como a de escape, ela tem que ficar na mesma altura, ou seja, tem uma tolerância. Nos motores Nissan, o MR18, existe a mesma recomendação, ou seja, nós estamos falando de 2 tipos de motores movidos a combustíveis diferentes, e que existe a recomendação da altura. Né? As retíficas têm padrões de inserção de guia, né? E muitas vezes esse padrão está deformado, está amassado, está esmagado de tanto uso, e isso compromete essa altura. Perfeito. Daí a necessidade de se ter esse controle. Né? Então seria importante alertar, retreinar os operadores de máquina para que tenham um cuidado especial com a altura da guia de admissão
de escape na parte Sim. superior Isso. do cabeçote. Do cabeçote. Não é na parte inferior, na Não parte é, superior. Não é. Depende. Tá. Depende da orientação da montadora. Tem manual que é por baixo. Também por baixo. Também por baixo. Também por baixo. Tá. Então, assim, nós, com relação à guia, foram já 2 dicas que eu acho que são importantíssimas. Né? Fazer a medição do diâmetro interno. Isso é importante. A- E não só a medição antes, mas também fazer a calibração depois. Isso, perfeito. Essa matou a pau. Aquilo que o mercado muitas vezes utiliza como não tem deformação. Tem deformação. Sim. Com relação à interferência que eu comentei, que gera uma trinca no cabeçote, ela também provoca a deformação da guia no diâmetro. Natural, porque a cada milímetro que ela passar ali, ela vai ter uma contração interna, Justo. né, que vai mudar o perfil dela. Né? Por isso a necessidade de se passar um alargador. Exatamente. Temos empresas no mercado, a Rio mesmo é uma que tem os alargadores específicos para as guias. Então, assim, se existe essa demanda, é porque é uma orientação, é uma necessidade. Com certeza, uma necessidade. E o cabeçote é a vida do motor, né? É a vida do motor. É a vida do motor. Perfeito. Muito legal, muito legal. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Mais uma, por favor. Esse desenho é interessante, eu não estou entendendo nada. Por favor, explica para mim isso daqui que está muito bonitinho. Risquinho para lá, risquinho para cá. O que é isso? Ainda com relação ao cabeçote, nós temos a substituição da guia, né? E temos a face de assentamento da válvula com a sede no cabeçote. Ou seja, nesse desenho, onde está a seta, a Cummins recomenda que a faixa de assentamento seja posicionada na direção da seta. Ou seja, a faixa de assentamento vai estar no meio da sede de válvulas. Né? Perfeito. Isso por que é necessário que se tenha essa posição muito clara? Porque durante o processo de combustão do motor, toda a pressão gerada, da mesma forma que essa pressão empurra o pistão para baixo, ela força o cabeçote. E a base da válvula ela chega a se deformar em direção para dentro do cabeçote. Ou seja, ela fica côncava. Ela flamba. Isso. E nessa flambagem que ela faz, ela termina de completar a vedação. Perfeito. Então, aquilo que o pessoal, né, muitas vezes tem a cultura de deixar, quanto mais larga for o contato, tá pior errado. Não é bom. Porque você vai ter uma sobretensão ali que pode levar a uma fratura de válvula. E pode comprometer a vedação. Sim. E aí essa vedação comprometida, ela vai provocar a fuga de gases no momento em que, após a combustão, né, que os gases vão sair, só que ela não veda, ela vai sair antes. E essa temperatura e velocidade de saída dos gases é muito alta. E vai provocar o arrancamento de material e danos. E trincas externas. Trincas né? externas. São áreas que não estão preparadas para receber essa temperatura e vão receber. Né? É tão complexo essa área de superfície de contato, né, que ela também efetua, além da vedação, a troca térmica. Sim. Então, se for muito curta, a gente corre o risco dela não resfriar a válvula. Se for muito alta, se for maior essa faixa, for extensa de assentamento, ela vai pode provocar uma má vedação. Perfeito. Então, são situações que são importantes seguir nesse processo de reparação de motor. A gente ouve alguns comentários, né, que o mercado utiliza para verificar a vedação. Líquido, coloca a válvula fechada, Existe uma máquina específica para isso, um vacômetro, Sim. que testa essa vedação de forma adequada. Né? Então, essa vedação está diretamente relacionada a essa característica de apoio. Eu quero fazer uma provocação para você, que eu vejo no mercado, né? Muita gente ainda esmerilha válvula por exigência do mecânico.
E eu penso comigo, eu falo assim, a válvula é uma peça frágil que tem uma usinagem dentro do fabricante que recebe um acabamento de algum produto para aumentar a dureza do contato, e aí o mecânico exige que você coloque uma pasta de esmeril ali, que você fique friccionando aquilo, né, em contato com a sede de válvula, para mostrar o contato de assentamento, mas você está matando a vida útil da válvula. Com certeza. Né? Concorda comigo isso? Concordo, ingênuo. Então você acabou de dizer, quer dizer, se você usinou a sede, você colocou a válvula ali, colocou o vacômetro deu a quantidade correta no fechamento, para que você vai fazer esse esmerilhamento? Então nós precisamos aculturar você, mecânico, não exigir isso, pelo contrário, até pedir que o retificador não faça isso, porque ele está matando a vida útil desta peça. E é uma peça muito importante para o motor. Correto? Correto, corretíssimos. A ferramenta, a rugosidade de usinagem deixada pela pastilha, pelo inserto, é muito mais adequada para uma vedação do que o resíduo da pedra, da pasta. Né? Então, assim, nós estamos falando de rugosidade, de microns. É uma situação que vai de encontro com a cultura do mercado. Exato. Esmerilhar. Né? Esmerilhar não se esmerilha mais. Pois é. Não deveria. Você foi gerente da nossa retífica durante 5 anos e nós não esmerilhávamos nenhuma válvula. Né? Não. E que problemas nós tínhamos? Não. Zero. Né? Era um assentamento mecânico só por uma superfície de ângulo correto na sede de válvula, né? E a gente botava válvula nova. Isso. Né? Esse era outro procedimento que a gente tinha para garantir a qualidade. Né? Sempre foi assim. Uma coisa que nós cuidávamos muito na Retíficas era as ferramentas. Sim. A ferramenta e a máquina era muito bem ajustada, a manutenção feita. Isso é importante o pessoal de retífica ter em mente. Né? A manutenção numa máquina dessa é importantíssimo. Né? Durante a auditoria do Conarem para certificação de uma retífica para fazer parte da rede credenciada Conarem, os nossos auditores, e você é um deles, né, ele tem esse cuidado de verificar o estado dos instrumentos de medição. Né? Eu queria que você abordasse nesse momento que a gente está falando em detalhes, né, desta importância, porque nós exigimos que as ferramentas ou sejam novas ou sejam certificadas, verificadas em laboratório. Né? O mercado comum esquece disso. Né? E a gente sabe que tudo tem vida útil. Né? Sim. Então, um súbito, um torquímetro, um paquímetro, tudo isso tem vida útil. Quer dizer, há necessidade de fazer essa checagem periódica? Com certeza. Com certeza. É uma das coisas que eu mais insisto em ver são os certificados de aferição dos instrumentos. Se é novo, eu preciso da nota para comprovar que é novo. Sim. E se ele foi aferido, através do certificado, eu vou entender se ele estava dentro dos parâmetros de tolerância ou se ele foi calibrado. Eu consigo ver. Sim. Por que isso? Porque nós falamos de medidas que variam de 1/100º até milésimos de milímetro. Sim. Ou seja, cuidado, né? Se eu vou medir um bloco considerando uma folga de cilindro de 11 centésimos, por exemplo, ela pode ser de 10,5 milésimos. 105 milésimos. Sim. Cuidado, né? Se não tomar cuidado, a gente perde aí meio milésimo de milímetro. Quando a gente mede uma bronzina, nós vamos falar um pouquinho disso para frente, nós chegamos na casa centesimal, mas a medida da bronzina em desenvolvimento, nos catálogos que nós temos das peças fornecidas no mercado, é milesimal. Então é complicado, se você não tiver um instrumento aferido, fazer uma leitura correta. Até a temperatura altera, quanto mais o desgaste mecânico de um instrumento. Isso, e o que eu vejo também é a cultura do pessoal usar os padrões que acompanham como regra para aferir um micrômetro, por exemplo. E ele não pode ser regra. Sim. Ele tem que ser climatizado, ele tem que ter os padrões dentro de uma certificadora que faz análise. Né? Perfeito. Então,
muito cuidado com esses instrumentos. Principalmente os motores modernos, né, que cada vez mais estão ficando muito rígidas essas medidas. Sim, né? sim. Esses motores, eles estão... nós tínhamos motores com paredes espessas, né, que aceitavam baixa rotação, baixo torque, né? Hoje mudou muito, né? Os motores têm uma rotação maior, as paredes são mais finas, então é necessário ter um procedimento diferente até para usinar um cilindro, que não cabe aqui a gente falar, Sim. mas nós precisamos de tomar esse cuidado. Perfeito. Bom, tudo tem um tempo e nós precisamos fazer uma conclusão desse bate-papo inicial de hoje, né, que eu achei que foi muito rico. Tenho certeza que você, apaixonado por motor, gostou dessa conversa, das dicas, dos comentários, das críticas que foram feitas aqui. Elas têm o intuito de valorizar o seu trabalho, melhorar a sua qualidade, que é aquilo que o Conaren deseja, né? Então, ter uma pessoa como o engenheiro Roberto Canassa Júnior conosco aqui, passando isso de graça para você, dando dicas de décadas de experiência no mercado brasileiro, né? Isso daí tem um valor significativo, tá? Continue conosco, participe, esteja presente nos próximos episódios. Com certeza você vai aprender dicas muito importantes para o seu trabalho, para valorizar a qualidade do seu serviço. Aguardamos por você. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço. Um abraço. Sabe o que nós não falamos? Das dicas. Do quê? Das dicas. Fazer aquele resuminho. Hã? Mas eu acho. É. Eu achei que esse episódio ficou bem mais pausado, mais conversa. Segunda rodada. Você não queria gravar ainda alguma coisa aqui agora? Vai ter mais um, né? Agora tem o de Biela, né? Pode pausar um pouquinho. Porque já são 15 para as 4.